A gente já conseguiu fazer aí de 400 a 500 mil reais por mês no YouTube. Não se ganha dinheiro no YouTube, se faz dinheiro. Ótimo. E dá pra fazer muito dinheiro mesmo, porque dependendo do nicho, dependendo do número de visualizações que você tem, é a quantidade de dinheiro que você vai fazer. Quanto mais visualizações você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. O óbvio precisa ser dito, muitas pessoas não sabem o que é fazer dinheiro no YouTube. Eu não gosto de usar o termo ganhar dinheiro, porque fica uma facilidade. E quando a gente vende facilidade, a gente quer persuadir as pessoas a comprar, a fazer alguma coisa, e não é esse o interesse. É mostrar a verdade, que dá para fazer muito dinheiro. E quando a gente fala em ganhar, tem que ter mais esse cuidado. Por quê? Porque quem ganha dinheiro é quem ganha na loteria. E estatisticamente é comprovado que quem ganha na loteria, pouco tempo depois perde. Por quê? Porque uma bênção que vem antes do tempo se torna uma maldição. A pessoa não está preparada para aquilo. E quem entrar no YouTube tem que estar preparado para fazer muito dinheiro. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Made in Brasil Podcast. Um podcast feito por pessoas comuns com resultados incomuns. Hoje a gente vai trazer um tema que nós nunca falamos dentro desse podcast. Na verdade já falamos, mas dentro dos temas, marcas próprias, empreendedorismo. E agora a gente vai trazer para vocês estratégias validadas para alavancar o negócio de vocês com uma das principais ferramentas que hoje é a nossa televisão digital, que é o YouTube. Sou Carolina Vildes, estou aqui com meu parceiro de vida de podcast, Dom Barros. Fala pessoal, todos bem-vindos aí a mais um episódio. Tô super animado e ansioso para esse episódio aqui. Confesso que tenho um interesse pessoal no assunto de hoje, né? O podcast é muito legal porque, além da gente compartilhar conteúdo de valor com vocês, a gente aprende muito, né? E em alguns assuntos específicos, a gente acaba tirando muito valor aqui também. E a gente percebe, a gente que está nesse jogo aí do digital e das redes sociais, que o YouTube é um outro nível. Né? O YouTube não é para qualquer um, né? Não é qualquer um que consegue escalar, que consegue tracionar lá dentro. E a gente tem aqui hoje provavelmente o maior especialista do Brasil nessa ferramenta, então tenho certeza que vai sair muitos insights valiosos. O poder que o YouTube traz para alavancar o seu negócio é extraordinário, então recebam com muito carinho dos maiores especialistas no Brasil em YouTube, João Adolfo. Aê. Bem-vindo. Olha aí, estou muito feliz de estar aqui com vocês e para nós começar, esquece tudo que você já viu falar no YouTube. Então. Hoje a gente vai falar de forma aprofundada, de forma estruturada, para você que quer conseguir mais clientes, para você que quer escalar o seu negócio, quer vender mais e quer monetizar em dólar e ganhar dinheiro dormindo. Em dólar é bom, hein, gente? João, a gente vai entrar em todos esses temas e é muito legal porque você já trouxe, assim, que vai trazer de forma estruturada pra galera, de forma prática, e isso é muito bom, porque as pessoas, elas ficam ansiosas por essas dicas que elas possam aplicar. Agora eu quero começar brevemente pela sua história pra galera te conhecer. Com certeza, né? Então, venho do interior do Rio Grande do Sul, João Adolfo de Souza, que é uma cidade que se chama Ibirubá, Tá. Apenas 25 mil habitantes. Então, a gente começou a história com uma dificuldade financeira. Eu trabalhava na loja do meu pai, da minha mãe, numa oficina de bicicletas, motos e motosserras. E trabalhava lá dentro, então você sabe, uma trajetória de um comércio simples, um comércio muito humilde, honesto, mas que com muitas dificuldades financeiras. Só que eu vivia naquele ambiente, eu estava muito feliz, só que eu queria algo maior. A minha esposa, que naquela época é minha namorada, disse assim, a gente tem que fazer alguma coisa diferente. Eu já tinha começado a trabalhar com o empréstimo consignado, só que como eu trabalhava próximo da oficina de motos, motosserras, imagina a dificuldade. Porque quando chega um cliente, quando chegava naquela época um cliente, ele já vem com vários problemas financeiros e atrás disso problemas psicológicos, porque a pessoa, imagina como é que ela vem emocionalmente. Uma pessoa que está mal de dinheiro, uma pessoa que está realmente precisando fazer a coisa acontecer, ela já vinha lá nada feliz. Ninguém vem, eu preciso de dinheiro. Ela já chega desesperada. E quando eu ia fechar negócio, parece que adivinhava, roncava uma motosserra, roncava uma moto. Então, só que aquilo, quando a gente está nessa geografia, porque é diferente de ambiência, a gente vai falar um pouquinho sobre isso depois, eu não estava me tocando que aquilo também me prejudicava. Eu sou muito grato ao meu pai, à minha mãe por
proporcionar aquele ambiente para mim, porque eu não tinha condições naquela época ainda de alugar um espaço próprio para mim. Só que minha esposa disse, amor, a gente precisa fazer alguma coisa diferente. Eu sou muito grato a ela, Michelle, minha esposa, a gente precisa fazer. E ela foi cutucando e eu disse, pois é, tá difícil. Até que um dia eu estava quase fechando um contrato que ia salvar o meu mês. E logo naquele momento que eu expliquei tudo para o cliente, ele ficou feliz e tal, interessado, parece que aquela motosserra adivinhava. Eu só olhei para lá, deu aquele barulhão e o cliente ficou desatento naquele momento, acabou não fechando o negócio. Naquele momento eu disse, amor, agora sim, eu vejo que a gente precisa. E quando eu vi, ela disse assim, não se preocupe, eu já aloquei uma peça, é aqui do lado, já está tudo pronto, eu já organizei, eu inclusive já pintei as paredes. Nossa, aquilo mexeu comigo e eu percebi que, além de que eu sabia que eu estava com a mulher certa do meu lado, já estava tudo pronto. No mês seguinte a gente começou um novo negócio, só que o novo negócio não começa com todas as facilidades. Eu queria que com esse negócio eu começasse a faturar mais, eu conseguisse captar novos clientes e mesmo assim que eu saí daquele lugar, eu estava num lugar próprio, eu tinha praticamente a mesma dificuldade, porque pensa hoje, qual que é a dificuldade quando se tem um negócio? Não interessa o tipo de negócio, precisa de mais clientes, precisa de vender mais para faturar mais dinheiro. E logo lá eu pensei, poxa, eu tenho que chamar a atenção de alguma forma. Então, naquela época, cerca de 4 anos e meio atrás, eu comecei um pequeno programa no rádio para falar sobre algo que eu tinha no meu coração, porque como eu conhecia o meu público, que era o aposentado e o pensionista, o que me incomodava muito é quando as pessoas tinham dificuldades financeiras, elas iam nos bancos para pegar um empréstimo e saíam lá com um monte de pendurico, saíam com consórcio, título de capitalização, seguro de vida, coisa que eles nem precisavam. E eles chegavam lá na minha frente e diziam assim, João, olha só, eu tenho tudo isso aqui, só que eu não sei o que fazer mais. E eu dizia, volta lá no banco e cancela tudo, porque isso aqui tu não precisa. Lógico que, obviamente, eu comecei a ser visto como um vilão pelos bancos, porque imagina, muitos clientes chegando lá, me ouvindo no rádio, dizendo, isso aqui tu não precisa, isso aqui também não, gerou um movimento. Aí eu comecei a perceber, poxa, o que eu estou fazendo é muito importante, é muito relevante, eu estou ajudando as pessoas na parte financeira, na parte emocional, porque muitas vezes nem era o empréstimo, nem era o dinheiro que a pessoa precisava, ela precisava só conversar. Então, eu meio que atuava como um psicólogo, conversando com os idosos naquela época, e aí começou a aumentar o movimento, começou a gerar mais pessoas, e tinha vezes que várias cidades da região vinham lá para falar com o João, e aí saiu um slogan naquela época, fale com o João e saia com o dinheiro na mão. E aí eu pensei, nossa, aí começou a movimentar tudo só com o programa de rádio. Só que eu pensei, e um dia eu vi que tinha uma pessoa que fazia no YouTube um trabalho semelhante ao meu. Falava inclusive do empréstimo consignado, pensei, poxa, eu vi aquela pessoa com 300 pessoas ao vivo. E eu disse, nossa, quando eu tiver 300 pessoas ao vivo, eu vou ficar muito feliz. E aquilo era uma coisa sobrenatural para mim naquela época. Então, eu e o Lucas, que está aqui, meu sócio, nós resolvemos criar o nosso novo canal. E o Lucas é dessa época também, com Exatamente, você na começou junto comigo. Que bacana. E eu não tinha ideia exatamente o que eu ia falar ou como eu ia falar, só que eu tinha algo no meu coração. E isso é uma mensagem para vocês e para todas as pessoas. Quando você tiver algo no seu coração, não deixa guardado. Você precisa colocar isso para fora. E logo nos primeiros vídeos a gente já imagina, porque se eu tinha visto uma pessoa que tinha muito sucesso, que tinha muitas visualizações, que tinha muitas pessoas ao vivo, lógico que eu vou ter também. E aí gera uma expectativa. E o tamanho da tua expectativa pode ser do mesmo tamanho da tua frustração, porque você quer ser grande. E olha só, outra sacada aqui, quem nasce grande é monstro. E aí eu comecei o meu primeiro vídeo, adivinha o que aconteceu? Meu primeiro vídeo, nós editamos umas quantas vezes, eu fazendo, para não gaguejar, para não falar nada de errado. E quando soltamos aquele vídeo, pensei, agora vai explodir, vai bombar de visualizações. Eu gravei, eu fiz tudo certinho, eu falei o que tinha no meu coração, eu vou ajudar as pessoas, eu vou conseguir mais clientes e adivinha. Nada de visualizações, pouquíssimas, você e sua família. Contei, olha só, bom se fosse, né? Porque daí eu comecei a contar, eu fui lá, soltamos o vídeo, preparamos aquela expectativa, esperamos um tempinho depois, fomos olhar. Tinha 4 visualizações. Daí eu comecei a contar, mas como assim 4? Tem alguma coisa errada. Daí assistiu eu, o Lucas, a minha funcionária e a outra funcionária. Eu contei 4, mas nem a mãe não assistiu esse vídeo. Caramba, e aí, mesmo que gerou uma frustração, por isso que é importante quando você é de verdade, quando você tem algo no coração, porque não foi pela visibilidade, foi para ajudar as outras pessoas e eu continuei fazendo. Continuei mudando, estudando,
tentando ajeitar, mudando o assunto, mudando o título, vendo outros vídeos, poxa, e nada funcionava tão bem quanto eu gostaria. E quando eu comecei a desencanar e continuei fazendo, de repente nós mudamos um tema e o vídeo bateu 1000 visualizações. Nossa, nós batemos na mesa Vitória. assim. Nossa, nós batimos na mesa, nós falamos assim, nós vamos ser os maiores do Brasil. Cara, só que aquilo com um tom de emoção, um tom de brincadeira, um tom de seriedade, tudo misturado ao mesmo tempo. Logo depois começamos a crescer muito, eu comecei a estudar mais, fiz curso no Brasil, fiz curso fora do Brasil, comecei a me diferenciar, comecei a estudar sobre comunicação, sobre oratória, sobre a parte técnica do YouTube, e o negócio começou a crescer e foi para 100 mil, 200 mil, meio milhão, e quando a gente viu já estava com mais de 1 milhão, e nós já éramos, em menos de um ano, o maior canal do Brasil em finanças para aposentados e pensionistas. Isso continua e eu estou muito feliz e honrado do que Deus tem feito na minha vida em dizer que hoje nós somos o maior canal do mundo em finanças para aposentados e pensionistas. Amém. E, João, para trazer uma perspectiva também para a galera, assim, quanto que dá para ganhar com o YouTube? Pensando em pessoas mesmo, né? Então, assim, se posicionar dentro do YouTube, a sua marca própria e marcas também, porque tem grandes cases de empresas, de marcas que estão dentro do YouTube como estratégia, né? Qual que é uma perspectiva de ganho? Muito legal quando a gente fala em ganhar dinheiro no YouTube. Eu vou ser muito honesto, sincero, como eu sempre falo, não se ganha dinheiro no YouTube, se faz dinheiro. Ótimo. E dá para fazer muito dinheiro mesmo, porque dependendo do nicho, dependendo do número de visualizações que você tem, é a quantidade de dinheiro que você vai fazer. Quanto mais visualizações você tiver, mais dinheiro você vai ganhar. Isso precisa ser dito, o óbvio precisa ser dito. Muitas pessoas não sabem o que é fazer dinheiro no YouTube. Eu não gosto de usar o termo ganhar dinheiro, porque fica uma facilidade. E quando a gente vende facilidade, a gente quer persuadir as pessoas a comprar, a fazer alguma coisa, e não é esse o meu interesse. É mostrar a verdade, que dá para fazer muito dinheiro. E quando a gente fala em ganhar, tem que ter mais esse cuidado. Por quê? Porque quem ganha dinheiro é quem ganha na loteria. E estatisticamente é comprovado que quem ganha na loteria, pouco tempo depois perde. Por quê? Porque uma bênção que vem antes do tempo se torna uma maldição. A pessoa não está preparada para aquilo. E quem entrar no YouTube tem que estar preparado para fazer muito dinheiro. Só que se ele estiver voltado ao dinheiro, é muito possível que ele desista. Porque a pessoa tem que ter algo que ela quer ajudar as pessoas, ela tem que ter algo dentro da história, da empresa dela, que realmente ajude as pessoas e que ela esteja disposta a entregar conteúdo para que as pessoas realmente se engajem ali e continuem voltando. E quando a gente fala de estimativa, a gente já conseguiu fazer aí de 400 a 500 mil reais por mês no YouTube, somando só as visualizações, os ganhos em AdSense. Poxa, isso é muito poderoso. Só que quando a gente fala que o que tem por trás do YouTube é muito maior, aí começa a mudar. Porque imagina uma empresa hoje, imagina um empresário, que ele começar a despertar para isso e perceber que o YouTube é a nova televisão mundial. Cara, olha um exemplo que eu vou dar aqui. Podia falar de vários mentorados aqui, mas primeiro eu vou falar do nosso case aqui. Hoje a nossa empresa, ela vende no orgânico, sem fazer tráfego pago nenhum, através das visualizações, através da visibilidade que eu estou fazendo live, conversando com as pessoas. Nós vendemos em crédito consignado de 100 até 200 mil reais por dia. Olha. E agora imagina uma empresa, uma imobiliária, imagina uma empresa de empreendimentos, imagina um podcast aqui com você, se comunicando com as pessoas, criando grandes comunidades. Quanto mais a pessoa estiver disposta, disponível a entregar, mais visibilidade, mais atração, mais desejo vai entregar para as pessoas, vai com certeza faturar muito dinheiro de forma inexplicável. Um dos pontos que você trouxe aqui, a gente até conversou sobre isso ontem, né? A gente fazia aqui o podcast ao vivo e depois a gente começou a fazer gravado. E aí ontem a gente falou assim, nossa, a gente tá sentindo falta de conversar com a galera. Porque no ao vivo tem isso, né? E você comentou aqui que você faz as lives, conversa com as pessoas e vende. Eu acho que isso é um dos pontos que deve fazer diferença, assim, com certeza, né? Você tem esses dados na mão, mas quando a gente olha e faz conteúdos gravados versus conteúdo ao vivo, que eu consigo conversar com as pessoas, acho que a gente precisa voltar algumas casas aí para trás e trazer a galera de novo. Faz muita diferença, sim, e até para os hosts, para os apresentadores, né? Se sentir vivos, vendo as pessoas comentando, interagindo nos comentários, é muito legal isso, né? Já tem muita coisa, muita ferramenta hoje que o YouTube apresenta também, inclusive para a pessoa depois poder soltar o vídeo como se fosse ao vivo, não é para enganar, porque assim, ó, quando a pessoa vê, vamos falar um pouquinho rapidamente do Insta. Você clica no Insta, quando você vai olhar nos seus stories, naquela bolinha que está apagada ou naquela bolinha que está no ao vivo?
Certo. Agora, vamos para o YouTube. Você clicaria em um vídeo que está no ao vivo ou num vídeo que está lá solto? A gente quer ver o que está ao vivo. E quem está ao vivo é de verdade. Então, Entendi. isso muda muito. E hoje já tem muita tecnologia para você entregar depois o podcast no ao vivo, mesmo que ele não está para chamar mais a atenção das pessoas e para as pessoas participarem ali. E com certeza isso faz muita diferença. Vamos pedir para o pessoal aí comentar. Coloca aqui no comentário se você prefere o ao vivo ou o gravado. Muito Pronto, vamos ouvir a galera, né? Muito bom, legal. E quando a gente fala de marca, né? A Carol puxou aqui esse assunto, porque é fato que na medida que a gente começa a gerar um conteúdo e cria uma audiência, cria uma comunidade, aumenta as visualizações, a gente começa a monetizar ali com a plataforma. Agora, por que é importante para uma marca? Né? A gente fala muito disso aqui, eu tenho marca de suplemento, Carol tem marca de skincare, a gente recebe muita gente de marca aqui, de marca de roupa, de marca de tênis, de marca de cosmético, de maquiagem, né? Por que faz sentido para uma marca hoje em dia fazer um bom trabalho no YouTube? Muito boa pergunta. Olha só, um princípio que não pode ser desconsiderado do marketing e dentro do YouTube mais ainda o mais conhecido vence o melhor. Quanto mais você aparecer e se conectar com as pessoas, mais propensas a comprar de você elas estarão. E olha que interessante isso. Quando a pessoa pensa bem de quem você compra hoje, você compra em quem você vê credibilidade, em quem você vê confiança e em quem se comunica bem. E isso é muito interessante, porque se a pessoa não está se comunicando, está só fazendo uns postzinhos lá, foto, cara, isso não vai vender nunca. Agora no YouTube, a pessoa viu a pessoa, poxa, eu gostei desse cara, eu gostei da comunicação, eu gostei do tom de voz, eu gostei porque eu vi que ele é de verdade. É muito mais propensa você estar mais próximo daquela pessoa, porque quem é de verdade sabe quem é de mentira. Verdade. Isso é muito forte. Legal. E para as pessoas que estão nesse objetivo, nessa missão, né, de conseguir crescer um canal no YouTube, o que você, com a tua experiência, com todos os seus mentorados, né, o que você percebe que são os principais erros que impedem as pessoas de conseguirem escalar ali no YouTube? O primeiro, a escassez, que é o medo de não ser suficiente. Poxa, eu não quero investir, eu acho que eu preciso da melhor câmera, eu acho que eu preciso do melhor estúdio, e aí a pessoa fica com medo de investir, com medo de não dar certo, com medo de não ser suficiente. A primeira coisa que trava é essa escassez ligada ao medo, porque isso é um bloqueio emocional. Porque pensa bem, lá atrás, vamos falar do meu caso aqui, depois eu vou falar dos casos dos mentorados que eu já tive aqui. Vamos olhar para o João do passado. Era só um louco tomando chimarrão. Só que quando um louco tem resultado, ele se torna um gênio. E por que eu fiz aquilo? Porque eu tinha simplesmente algo que eu queria entregar para as pessoas, que eu tinha convicção e eu tinha certeza que eu ia ajudar as pessoas. Não é que eu tinha convicção que eu ia ganhar dinheiro ou que eu ia fazer dinheiro. Eu tinha convicção que eu ia ajudar as pessoas. E agora imagina, isso aqui vai para as pessoas, imagina você. Quantas coisas você sabe que vai ajudar as pessoas e tá com o medo do que as outras pessoas vão pensar. É isso que para as pessoas, é isso que trava as pessoas. O que mais impede a prosperidade é o medo do que as outras pessoas vão pensar. É o segundo maior medo do ser humano. O medo de falar em público. Porque o primeiro medo é o medo de morrer. E o segundo é de falar em público. Falar num podcast, falar num canal do YouTube, a pessoa vem 1000 coisas na cabeça dessa pessoa. E existem vários trabalhos de desbloqueios emocionais que eu gosto de trabalhar. Inclusive, nesse evento que a gente vai fazer aqui em Alphaville, a gente trabalha muito isso. Legal. Porque as pessoas vêm, João, eu quero faturar no YouTube, eu quero colocar minha empresa no YouTube. Só que assim, eu quero colocar minha empresa no YouTube. Vai ter que botar a cara. Não adianta, a pessoa vai precisar aparecer. E para a pessoa aparecer, ela só precisa ser de verdade. Só precisa ser original. Só que atrás disso tem algo que trava ela. E aí a gente pode depois entrar um pouco dentro da neurociência. O que é que trava as pessoas dentro do cérebro para que ela não se comunique? O que aconteceu com essa pessoa? Tem um processo dentro da neurociência que se chama mielinização do nosso cérebro. É uma coisa que acontece que as memórias dessa pessoa ficaram gravadas ali. E pensa bem, do 0 aos 7 anos de idade, quanta coisa aconteceu que hoje não está mais no modo consciente, que travou aquela pessoa, a habilidade de comunicação, o modo de se vestir, o modo de se comportar, muita coisa atrapalhou os comportamentos dessa pessoa e impediu uma grande prosperidade.
João, até entrando um pouco nesse assunto de prosperidade, depois a gente volta para o YouTube também, mas você saiu do zero e se tornou milionário e senta na mesa com muitos milionários. O que você mais aprendeu nessa parte mesmo? Eu sempre fico questionando, né, e vejo as pessoas, elas não só têm medo, como elas também não acreditam muito nelas, a maioria, e vejo que as pessoas chegam em um determinado ponto e travam. E a gente mesmo tem uma ânsia, né? Como que eu vou pro próximo nível do meu jogo? E a gente entrou aqui conversando e falando de jato e falando de coisas grandiosas que talvez pessoas já sonham com isso e que bom que a gente pode conquistar, e pessoas ainda não sonham com isso. Mas o que você aprendeu sentado na mesa de tantas pessoas importantes se tornando uma também? É muito interessante isso e parabéns pela pergunta, por quê? Porque nós somos uma resposta dos nossos pensamentos. Legal. Eu lembro muito bem que eu colei no meu notebook há 4 anos atrás. Meu pensamento é meu alimento. O que você enxerga de você, a sua autoimagem vai ser uma resposta. Será que você se sentiria merecedor de estar numa grande mesa sentado comigo, com o Pablo Marçal e outros empresários? Vamos pedir para o pessoal responder aqui. Você que está aí, você se sentiria merecedor de estar numa mesa comigo, com o Pablo Marçal, com o Samuel Pereira, com outros grandes empresários, multimilionários ou até mesmo bilionários? Como você se sentiria? Escreve aqui no comentário, eu me acho merecedor, ou eu não me acho merecedor, porque você vai ser uma resposta da resposta que você colocar aqui. Isso tudo está introjetado dentro do nosso cérebro. E se isso não está acontecendo ainda, poxa, eu não estou me sentindo merecedor, precisa passar por um desbloqueio. E eu comecei a estudar mais isso, estudar o que está acontecendo com as pessoas que, nossa, tem psicólogos, nutricionistas, tem neurocientistas, tem pessoas incríveis, extraordinárias, com conhecimentos, empresários hoje que poderiam estar se comunicando, que acham que tem que ser as outras pessoas. Poxa, vai lá e faz. Ou coloca uma pessoa que sabe que essa pessoa é a cara da empresa e se comunica bem, porque não tem como. A pessoa que entrar para o YouTube, começar a se comunicar, ela vai se conectar com alguém. Pensa bem os canais que você assiste hoje. Eu tenho certeza que você gostou daquela pessoa, que você estaria disposto e disponível a tirar dinheiro do teu bolso para investir naquela pessoa, porque sabe que aquela pessoa vai te colocar num lugar mais próspero, vai te ajudar na habilidade de comunicação, vai te ajudar a faturar mais no YouTube, vai te ajudar a escalar o infoproduto. A gente pode falar de escalabilidade, porque o YouTube ele é muito maior do que as pessoas imaginam. O empresário que começar a perceber isso, nós estamos diante da nova televisão mundial, e quem sair na frente vai beber água limpa. Eu já percebi isso e tem muito espaço ainda. Por quê? Porque a maioria das pessoas está bloqueada ainda. Elas acham que não conseguem, que não podem. E se acharem isso, elas vão ter razão. Porque você é uma resposta dos seus pensamentos. E tomar muito cuidado com as palavras que saem da tua boca. Eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Mudar por eu posso, eu consigo, eu tenho certeza. Porque vamos pensar que a coisa que mais agrada a Deus. A fé é o quê? A fé é uma certeza. Qual é o contrário da fé? A dúvida. E isso que está parando as pessoas. A dúvida. Legal. E acho que a gente pode até... É super interessante essa questão do bloqueio, né? Eu acho que a gente pode até aprofundar um pouco nisso. Legal. Eu mesmo vivi e provavelmente vivo isso todos os dias, né? Não sei se a gente algum dia consegue superar tudo 100%, né? Mas eu fui muito criticado na minha infância. E isso, assim, claramente me gerou um bloqueio. Assim, eu fazia tudo, inclusive, né, certo e errado, fui expulso de um monte de escola, era aquele moleque meio arteiro, né? E aí eu era muito criticado, até que chegou um momento que aquilo me travou. E de repente eu, que era super hiperativo, né, comecei a ficar mais fechado, mais quieto, mais tímido e tal. Até que eu me coloquei numa posição em que eu tinha que começar a vender para ganhar dinheiro. E tinha que me relacionar e tinha que tal. E aí eu comecei a buscar e algumas coisas me ajudaram a quebrar esse bloqueio. Uma delas foi a questão da ambiência, né, que você comenta, e das amizades ali, do grupo de pessoas que eu me envolvi. Eu percebia que, primeiro, aquelas pessoas enxergavam em mim um potencial que eu já não enxergava mais, e eu acreditei nelas, né? Aquilo ali me ajudou a criar coragem, força para me desafiar. A questão de leitura,
né, de ler sobre mentalidade, entender a importância do que a gente pensa, né, que isso reflete em como a gente se sente, que reflete no que a gente faz, no resultado que a gente tem. Então, leitura, ambiência, as amizades e me desafiar. E as pequenas vitórias ali, das primeiras vezes que eu me desafiei, começou a me mostrar que eu podia fazer mais do que eu pensava, né, e assim... Isso se concretizou na minha cabeça num evento que eu fui lá em Las Vegas e teve uma palestra, teve vários palestrantes, né? Robert Kiyosaki estava lá, Bob Proctor estava vivo ainda, estava lá, Anthony Robbins, enfim, tinha um pessoal da pesada lá. E eu lembro que entrou uma japonesa sinistra, e ela já chegou assim, né? Quem aqui acredita que vai ser milionário? E aí a gente estava num grupo de gente que viajou de tudo quanto é lugar do mundo para estar lá, ou seja, pessoas que têm atitude, né, e que, assim, que queriam, né, que estavam dispostas. E ela falou assim, 90% não vai. Legal que todo mundo quer ser milionário, mas 90% não vai. E não é porque vocês não podem. É porque vocês não vão fazer o que tem que ser feito, vocês não vão pagar o preço, vocês não vão se dedicar o quanto é necessário, vocês não vão se sacrificar, vocês não vão abrir mão de tudo que tem que abrir para você conseguir chegar lá. E quando ela falou isso, naturalmente eu pensei assim, poxa, que pena, né, que 90% não vai. Assim, na minha cabeça eu já fazia parte dos 10%. E aí que eu vi que a chave tinha virado, né? Enfim, então eu tive essa experiência, eu acredito que você tem mais da teoria e da estrutura também. Como as pessoas que se sentem travadas hoje, o que elas podem fazer na prática para quebrar esse bloqueio? Perfeito, vamos bater muito dentro do que você falou aqui. As pessoas têm que entender que ambiência é diferente da geografia. A geografia é o lugar físico que você está. Tipo o estado, a cidade, o local. Exatamente, porque olha o meu exemplo primeiro na geografia. Vamos analisar onde eu estou ainda e mesmo assim eu consigo ter resultado por conta do YouTube e por conta de várias outras coisas que eu vou explicar aqui na sequência. Geografia, o lugar que você está. Eu estou numa cidade de apenas 25 mil habitantes, do interior do Rio Grande do Sul. São pessoas alemães que colonizaram lá, pessoas duras, pessoas que trabalham muito. Pensa quem é que acreditava em internet. Quando eu criei um canal no YouTube, é óbvio que eu fui julgado, que eu fui criticado, e eu consegui passar por cima de tudo isso porque eu enxerguei lá na frente. A visão que você enxerga de futuro de você mesmo. Aquele tal do quadro de sonhos até pode ser feito, tá tudo bem. Só que ele tem que ser quadro de medos. Porque tudo aquilo que você mais teme, provavelmente é aquilo que você vai viver. Olha que poderoso isso, porque o medo atrai. Então pode ser, eu tenho muito medo de ter uma casa tão grande que eu nem sei qual andar que é o meu quarto. Eu tenho tanto medo que eu nem sei qual modelo de helicóptero eu vou ter que escolher. Eu tenho tanto medo que eu não sei nem o modelo de avião que eu vou escolher. Rapaz, eu não tenho medo de nada disso não, você tem, amor? Então começa a ter medo, porque o medo também atrai. Porque senão você vai ficar só sonhando. E você tem que transformar os seus sonhos em objetivos. E tem que ter medo disso, porque o medo também atrai. Porque a maioria das pessoas tem o medo de morrer, tem o medo de ficar pobre, tem o medo de não conseguir ser suficiente, tem o medo do que as outras pessoas vão pensar. E é óbvio que se você não fizer nada, as pessoas vão falar de você do mesmo jeito. E se você fizer, elas vão falar igual. Então, faça alguma coisa. É verdade. E quando eu falei sobre a geografia, é o lugar físico que você está. Isso não impede nada. O meu caso foi assim. E eu também coloco que eu fiz muita coisa. Eu coloco primeiro Deus em primeiro lugar, porque Ele permitiu que vivesse tudo que eu estou vivendo agora. Ser multimilionário em uma cidade de 25 mil habitantes, fazer toda a diferença, fazer um movimento onde mais de 15 países me assistem, ter centenas e milhares de alunos em infoprodutos, em treinamentos e agora em palestras, eventos. É óbvio que Deus me permitiu viver isso, mas a fé sem obras é morta. Tem muitas pessoas que têm só a fé, que acreditam nisso e tá tudo bem. Só que se não fizer nada, não estudar, não acordar mais cedo que as outras pessoas, não ler mais livros, não ir em outros lugares, que a gente vai já para a ambiência aqui, isso não vai acontecer. A pessoa precisa estar disposta a acreditar e fazer mais, porque nós falamos enquanto nós estávamos aqui offline, quem faz mais, ganha mais. Ganha mais.
Aqui nós estamos falando de geografia, não impede nada, não importa o lugar, isso aqui vai para você que está aí, não impede nada o lugar que você está hoje. Importa é a visão de futuro que você tem sobre você mesmo. Porque vamos fazer uma analogia da abelha aqui. Ela tem um corpo que esteticamente seria impossível ela voar. Só que ela só voa porque ela nem sabe que o corpo dela esteticamente não seria possível ela voar. E olha que interessante sobre a geografia também. Tem uma história, uma analogia que é da mosca e da abelha. E a abelha chega assim para a mosca: poxa, olha só o que você está indo no lixo, eu estou indo em flores maravilhosas, eu estou experimentando um mel tão gostoso, eu estou vivendo uma vida tão boa, e você está indo no lixo. Só que a mosca vive só lá dentro do lixo, ela nem consegue enxergar para fora do saco, ela só olha a abelha lá em cima, tá bom aqui. Então isso mostra que enquanto houver conformidade com o que a pessoa está vivendo, ela nunca vai mudar. Então a resposta número 1 para mudar é a inconformidade. Sem a inconformidade, a pessoa nunca vai mudar. Até o que você comentou brevemente, né, ontem, num episódio que a gente gravou também, ele falou: eu pegava ônibus para ir trabalhar, mas eu ficava inconformado de ter que entrar nesse ônibus, né? Inconformidade. E essa inconformidade gera o incômodo a tal ponto que a pessoa faz tudo o que precisa para mudar. Só que tem pessoas que se acomodam no ônibus. Elas ficam sentadas no mesmo lugar, elas trabalham 50 anos no mesmo lugar, elas são pessoas escravas de outras pessoas porque elas não se sentem suficientes e elas estão conformadas com a mesma inconformidade que você teve. E isso nunca vai mudar. Legal. Isso aqui nós entramos dentro da geografia. Agora vamos passar para a ambiência. A ambiência é totalmente diferente da geografia, porque a ambiência é como se fosse uma experiência que você tem, é uma conexão. A ambiência é quando você tem uma mentalidade de prosperidade. Tudo que você enxerga como um aprendizado. Como aquela frase: os vencedores nunca perdem, ou eles vencem ou eles aprendem. Quando dá alguma coisa de errado, vou dar um exemplo no meu caso aqui. Lá no canal, quando a internet cai, dá alguma coisa, mesmo que a gente tem 3 internet, a gente tem um Unify que vai girando de uma para outra. Eu vou dar um exemplo de ontem para vocês terem uma noção aqui o que é essa ambiência e uma mentalidade de prosperidade. Deu tudo o que tinha para dar errado na live, começou a cair, começou a dar zebra, começou a dar zica. 5 minutos depois, eu nem lembrava o que tinha acontecido e eu já estava gravando outro vídeo. Agora, imagine a maioria das pessoas, quando acontece alguma coisa de errado, ela estraga o dia inteiro, ela estraga a semana, ela estraga o mês inteiro, e tem pessoas vivendo lá no passado por algo de errado que aconteceu com aquela pessoa. Então, a capacidade que a pessoa tem de ressignificar algo é sobre a ambiência, porque a ambiência é sobre mentalidade. As pessoas pensam que a ambiência é o ambiente. Não. A ambiência é sobre a mentalidade dela. Enquanto ela tiver uma mentalidade de escassez, que é: poxa, eu não posso, eu não consigo, eu não tenho, não vai dar certo, eu não vou investir nisso. Tem um monte de gente que tem dinheiro na poupança até hoje. Por quê? Porque tem medo de perder. E não sabe que tem renda fixa. Nem vamos entrar em investimentos aqui, mas isso é uma pessoa que tem mentalidade de escassez. E é sobre a ambiência, porque a ambiência é sobre a mentalidade. Eu percebo assim, eu lembrei, né, enquanto você estava falando da minha trajetória, e uma coisa que eu percebia que me travava muito é que eu me preocupava demais com a opinião das outras pessoas. E isso, naturalmente, quando a gente traz ali por uma ferramenta onde você tem que se mostrar, né, se expor, se a pessoa não consegue trabalhar esse medo da crítica, realmente ela fica travada. Eu lembro as primeiras vezes que eu tive que falar em público, cara, que foi assim, aterrorizante pra mim, sabe? Que eu ficava morrendo de medo do que as pessoas iam pensar, e se eu esquecesse que eu tinha que falar, e se eu falasse alguma coisa errada e tal. E ali, assim, primeiro eu criei uma técnica fajuta, assim, mas que funcionava. Eu lembro que eu falava assim pra mim antes de subir no palco: eu vou dar o meu melhor e foda-se o que as pessoas vão pensar. E eu ficava repetindo: eu vou dar o meu melhor e foda-se o que os outros vão pensar, eu vou dar o meu melhor e foda-se. E isso me ajudou ali no começo. E na medida que eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso, eu percebi que, assim, muita gente deixa de fazer o que sabe que tem que fazer para buscar melhores resultados, porque está preocupado com o que as outras pessoas vão pensar, sendo que a realidade é que ninguém está nem aí para você, né? As pessoas
estão tão ocupadas hoje com os problemas delas, né, com os desafios delas, com os objetivos delas, e a gente tem até talvez esse ego, né, de achar que as pessoas estão preocupadas com a gente. Enfim, é algo que tem que ser trabalhado, né, essa questão, e eu até num evento do Paulo Vieira, eu lembro dele falar assim, a pessoa que está mais preocupada com o que os outros vão pensar dela, do que ela está preocupada em fazer o que tem que ser feito para ela chegar onde ela quer, ela nunca vai ter uma vida extraordinária. Exatamente, e isso é sobre exposição. A exposição, conforme ela for colocada, vai mudando as sinapses, as trilhas neurais que ficaram bloqueadas com o tempo. É óbvio que precisa um trabalho específico para a pessoa viver de novo aquele momento, para a pessoa ressignificar aquilo, entender por que aquilo aconteceu. As pessoas sofreram algo que deveria ser para elas prosperar, e elas fazem daquilo algo para se ferrar. E eu vou repetir isso porque as pessoas precisam gravar. O que elas passaram deveria ser para elas prosperar, e elas usam aquilo para se ferrar. Cara, é verdade. Agora começa a pensar quando Jesus saiu do deserto. Na história dele, que ele teve várias provações ali, qual foi a primeira coisa que Jesus fez quando ele saiu do deserto? Porque, vamos lá, por que eu estou dizendo isso usando essa analogia? Se ele saiu de um período muito difícil, que foi 40 dias, 40 noites, sofrendo, se ferrando, se lascando com várias provações, o que você faria depois de um período muito difícil? Você ia se deitar, ia descansar, ia fazer qualquer outra coisa. Ele saiu pregar. Ele saiu para fazer o que ele foi chamado para fazer. Gênesis 1:26, despertar a sua própria identidade. As pessoas estão aqui para dominar sobre todas as outras coisas. Se você só entender isso, nunca mais a sua vida vai ser do mesmo jeito. Amém. Legal. Eu adoro esses assuntos de mentalidade e tal, porque de fato eu acredito que o que impede assim, a maioria das pessoas de chegarem onde elas querem tá na mentalidade delas, né? A gente aprende que o que você pensa faz você se sentir de uma determinada maneira, né? Pensamento gera emoção. A emoção vai influenciar a tua atitude, e a tua atitude vai influenciar a tua ação e o resultado que você vai ter. E às vezes a gente está tentando mudar ali a ação, né? A atitude e tal, e a gente não gera resultado, porque a gente não está mexendo no lugar certo, né? E eu falo disso porque eu vivi isso, né? Eu falo com propriedade, porque depois dos primeiros livros que eu li ali, né, e Robert Kiyosaki ali, Pai Rico, Pai Pobre, Os Segredos da Mente Milionária, Quem Pensa Enriquece e tal, eu vi o impacto que isso teve, né, na maneira como eu pensava, na maneira como eu agia, nos meus resultados. Então, para quem se sente travado, né, uma dica que eu quero deixar aqui também é de você trabalhar a tua mentalidade, tanto pelo que você lê, né, pelo que um podcast que você assiste, um evento, uma palestra que você vai, as pessoas, né, com quem você se relaciona. Então, isso pode ajudar a pessoa a mudar para melhor e conquistar muito mais. Agora, voltando para o YouTube, para a gente aproveitar que a gente está com o especialista aqui, um dilema que a gente tem, e a gente já falou com diversos gurus também, né? E a gente ouviu opiniões diferentes. Tem gente que fala que você tem que conseguir crescer a tua conta no orgânico, e tem gente que fala que você tem que pôr tráfego para acelerar, para dar mais velocidade e tal. Tem grandes influenciadores que já falaram com a gente que está sempre investindo em tráfego para crescer mais, para ter mais audiência, para poder gerar mais resultado, para cobrar mais. O que você pensa do jogo orgânico versus o jogo de tráfego para o YouTube? Muito legal, e para responder isso, vamos contextualizar um pouquinho. Primeiro, eu quero dar os parabéns para vocês aqui por estarem na frente de muitas outras pessoas, outros empresários e outras marcas que ainda não se entenderam esse jogo, que quanto mais você aparecer estando num podcast, mais pessoas vão enxergar isso aqui, mais vão querer estar aqui. E olha que interessante isso. Vamos dar um exemplo
do meu caso, depois vamos colocar de mentorados também, para não ser só o meu caso aqui. Teve uma mentorada nossa, o nome dela é Raquel, vou honrar ela também, porque ela fez o que precisava ser feito. Em menos de 45 dias, ela cresceu 40 mil novos inscritos, 100% orgânico. Por quê? Porque existia habilidade de comunicação, existiu verdade, existiu também uma outra rede de suporte, existiu muitas técnicas que nós passamos para ela, que a gente vai falar algumas coisas aqui também, porque quem quer mais tem que fazer mais, tem que estar disponível. Não adianta dizer para as pessoas que vai gravar um vídeo por semana achar que vai crescer. Não é assim que funciona. A pessoa precisa estar disponível. A pessoa precisa querer fazer, ser de verdade, não querer só vender, entregar conteúdo para as pessoas se conectar. Não tem como dar errado. O YouTube é um plano à prova de falhas e eu queria que todos os empresários ouvissem isso, porque essa é a verdade. Quando eles enxergar que dá para criar conteúdo, que dá para fazer, criar um podcast que nem estamos fazendo aqui, trazer pessoas relevantes, as pessoas vão se tornar o quê? Seus amigos, pessoas mais conectadas. Poxa, eu conheço o Dom, eu conheço a Carol, vão estar aqui, vão estar muito mais propensos depois a estarem na imersão que vocês vão fazer depois aqui. Isso faz muito sentido. Os empresários que começarem a se conectar, entenderem que, se aproximando também de pessoas relevantes, vamos dar exemplos de várias pessoas aqui que me convidaram para podcast, que eu ajudei também nessa jornada para entender o que dá para fazer, o que não dá, e principalmente o que não pode fazer, porque tem coisa que estraga o canal também. Então, isso que, cara, muda completamente o jogo, porque é a mesma coisa quando um avião muda 1 grau a rota dele, em vez de parar em Porto Alegre, ele pode parar em Dubai. Então, são detalhes finos, às vezes, que fazem a diferença, sim. Mas se a pessoa fizer e continuar fazendo, tem pessoas que, com muita humildade, vão fazendo. Tem grandes canais hoje, que eu honro muito, que atrás do cenário da pessoa é um guarda-roupa. Mas ela se conecta com as pessoas. Por quê? Porque pessoas se conectam com pessoas. E apesar de que hoje já existe muita inteligência artificial, muita coisa que dá para usar, inclusive eu vou falar sobre uma ferramenta aqui, que quem sair na frente dessa ferramenta também, nossos mentorados, assim como a Raquel também está usando, e ela usou dessa ferramenta para crescer, é óbvio, vai crescer de forma acelerada, porque imagina, quando você tem acesso a um conhecimento que os outros não têm, você vai crescer mais rápido. E essa ferramenta que a gente criou não tem no mercado, é uma ferramenta exclusiva nossa, e se você estiver curioso, eu posso contar o que é essa ferramenta. Eu tava aqui, ou ele vai continuar, ou eu vou ter que perguntar já. Não, ele falou que a gente vai ganhar essa ferramenta. Oba! E esse já é um item que as pessoas precisam explorar dentro do YouTube, a curiosidade. É óbvio que eu falei de forma intencional, porque eu sei que essa ferramenta, ela gerou curiosidade, eu sei que essa ferramenta gera resultado, eu sei que essa ferramenta faz a pessoa crescer mais, eu sei que essa ferramenta faz a pessoa vender mais, e eu sei que essa ferramenta faz a pessoa faturar mais em dólar. E até mesmo quando ela estiver dormindo, a gente vai estar conversando aqui, eu também continuo ganhando dinheiro com a ferramenta, com a ajuda que ela faz também. Então eu quero abrir um pouco o jogo aqui. A gente já tá, meu Deus, que é essa ferramenta, né? E o que eu fiz aqui? Eu fiz um empilhamento de gatilhos mentais e curiosidade. E é óbvio que eu vou falar a verdade, que a ferramenta ela funciona assim de forma estratosférica, né? Então, por quê? O que ela faz? Vamos abrir, vamos parar de gerar gatilhos aqui, senão o povo vai... Ou você ficou curioso. Comenta se você quer saber, aqui, né? Se você quer, não, se o povo não comentar aqui, você não vai eu falar não vou a ferramenta. Ô, João Adolfo, essa ferramenta, ela é paga? Assim, você vai compartilhar ou o pessoal precisa contratar ela de você para poder utilizar? Muito legal. É uma ferramenta exclusiva dos nossos mentorados. Ela ainda não está aberta ao mercado e provavelmente ela não estará. A gente quer dar uma exclusividade para as pessoas que querem acelerar mais rápido, que querem criar conteúdo no YouTube, que querem entender que tem poucas coisas que fazem uma grande diferença. E eu comecei a observar isso porque eu comecei a ver a dúvida das pessoas. Poxa, João, eu não sei o que colocar no título. Eu não sei o que colocar na minha capa, que é a minha thumbnail, né? Para não falar os termos. Eu coloco errado, né? Eu vou falar da forma mais simples possível. Se eu falar de thumbnail, às vezes a pessoa que ainda não tá familiarizada, ela não sabe. Mas eu não sei o que fazer no meu título. Eu não sei o que colocar na minha thumb. João, o que é tags? A pessoa não sabe nem o que é isso. Imagina como é que ela vai fazer uma classificação, ela vai fazer uma pesquisa, ela vai ter que contratar outras ferramentas. Imagina que essa ferramenta faz tudo isso e mais um pouco. Porque imagina agora você, que estava com dúvida. Você só sabe gravar o vídeo, sabe que você precisa compartilhar a sua mensagem. Se a ferramenta hoje ela faz o título para você, faz as tags, faz uma descrição completa, faz um trabalho de SEO completo, pesquisado, entendeu? Do que mais está funcionando, e faz uma pesquisa de qual é a melhor oportunidade de thumbnail para você colocar.
Imagina o trabalho que isso aqui, no mínimo, talvez teria que ter 5 pessoas. Quanto a pessoa gastaria para ter acesso numa ferramenta assim? Então, meus mentorados, as pessoas, meus alunos, têm acesso a essa ferramenta porque ela faz muita coisa, poupa muito tempo, faz a pessoa faturar mais dinheiro, faz a pessoa ter mais visibilidade, vai fazer a pessoa vender mais. Cara, ela coloca em outro nível. E eu comecei a criar essa ferramenta, contratei programadores internos da minha equipe para fazer isso. Por quê? Porque imagina, eu dava mentoria e ainda dou mentorias porque eu tinha que fazer tudo isso e ensinar a pessoa. Poxa, mas já que a inteligência artificial está aí, vamos criar uma ferramenta exclusiva, porque não tem no mercado. Isso eu já sei que as pessoas... Eu estou solucionando uma dor de muitos empresários, porque eles teriam que contratar, no mínimo, às vezes, 5 pessoas para fazer tudo isso. E a ferramenta faz tudo automático. Então, cara, isso é estratosférico. Agora, aqui a gente entrou nesse assunto de ferramenta, de inteligência artificial hoje, também já existe a ferramenta que cria o próprio clone do Dom, da Carol. Talvez vocês já tenham acesso um pouco a essa ferramenta, mas a maioria das pessoas não sabe que isso exista. João, eu não vou precisar mais gravar vídeos, eu não vou precisar mais fazer nada. Eu já coloquei vídeos dentro do meu canal assim. Já tem vídeos lá com mais de 1 milhão de visualizações que eu não apareci, que eu não falei nada, que eu não gravei nada, nem sei do script nada, porque a ferramenta gravou tudo e o meu clone foi lá e gravou. Só que por que eu não continuo fazendo isso? Porque eu quero ser de verdade. Porque eu quero estar ali, eu quero estar conectado com o aposentado, eu quero ajudar o pensionista, eu quero fazer um país melhor para os futuros vovôs e vovós. Um dia, talvez, as pessoas não dependam tanto quanto elas dependem hoje da aposentadoria, e isso é o que move o meu coração, é que as pessoas hoje, elas têm uma aposentadoria, que é um salário de miséria, um salário de fome, elas têm muitos empréstimos consignados, e o governo faz as pessoas depender muito disso, faz uns conchavos com os bancos para que eles peguem muitos empréstimos consignados. Cara, não sobra nada do dinheiro dessas pessoas. E isso me move hoje. Esse é o meu propósito também. Além de que é pegar empresários, pessoas iguais a vocês, que têm princípios, que têm propósitos, que são de verdade, para poder exponencializar essa visibilidade, ajudar mais pessoas e, por último, faturar mais dinheiro, porque por isso que riqueza termina com um Z, uma das últimas letras, porque é a última coisa que acontece. Primeiro, conecta com as pessoas, ajuda as pessoas, depois, naturalmente, o dinheiro vai fluir, porque o dinheiro flui aonde está a atenção das pessoas, que é o YouTube. E as ferramentas, elas vêm assim para poupar, aliviar o nosso tempo para a gente poder exercer aquilo que a gente é bom e o nosso dom. Então, eu também penso como você, assim, eu quero todas as ferramentas possíveis para aliviar meu tempo, menos deixar de me comunicar com as pessoas, porque é o que faz o nosso coração aquecer, né? Falando em ferramenta, posso puxar aqui? Mas assim, eu só não sei se eu perdi. Você respondeu sobre tráfego versus orgânico? Olha aí, interessante. A gente entrou no contexto e vamos falar sobre isso agora. Vamos, só que antes de dessa pergunta, aproveitando ferramentas, eu quero também ajudar a galera aqui. A gente fala muito com o público de empreendedores, donos de e-commerces e lojas também, marcas próprias. E a gente também tem uma série de ferramentas que a gente utiliza nos nossos negócios. Então, primeiro a gente valida, testa o resultado. Muitas vezes eu uso na minha marca, uso na Biziu, o Dom usa na Denavita, a gente viu que deu certo e aí a gente traz para as duas marcas e também indica muito para os nossos mentorados. Então, começando para você que quer criar um e-commerce, a gente sempre fala, se você está começando, a gente tem 2 plataformas, uma um pouco mais robusta, que é a Shopify, que a gente usa hoje nas nossas operações, e a Nuvem Shop, que também é uma boa plataforma de e-commerce. Para dar certo, né, para realmente você criar uma marca, um resultado dentro do e-commerce, não é só criar um sitezinho e começar a vender. Gente, tem que ter tecnologia. E aí também falando, né, sobre trazer resultado para vocês, a gente tem algumas plataformas que nos ajudam com vendas. Primeira coisa, quando você cria um bom produto, você quer que ele chegue para mais e mais pessoas. E aí a gente tem uma plataforma que a gente indica, que é a Mais Afiliados, que ela consegue te plugar com muitos afiliados. São pessoas que vão oferecer o seu serviço, o seu produto por um comissionamento. Então, você pluga teu site nessa ferramenta e ela apresenta para várias pessoas que têm um fit com o seu produto. E essa pessoa vai divulgar o seu produto e vai realmente ser comissionada por isso também. E aí a gente sempre fala que mais importante do que fazer uma única venda é realmente cuidar da recorrência, vender novamente para o seu cliente. Então, para isso, a gente precisa de um bom pós-venda, né? E aí, falando em pós-venda, a gente usa a Zop, que é uma ferramenta que hoje 20% da nossa receita vem dessa ferramenta. Ela ajuda muito em estratégias de você dar um voucher para o seu cliente, de realmente um gift back. Então, ele comprou em 30 dias, o seu cliente volta a comprar de você com um crédito. Você diminui ali o seu custo de aquisição, faz o seu cliente comprar mais vezes de você e realmente cuida de toda a jornada de recorrência do seu cliente. Então, a gente usa
usa bastante a Zop. Mais afiliados, Zop. O que mais que a gente indica pra galera? Tem algumas outras coisas, né, que influenciam ali né? no resultado, né? Questão de checkout é muito importante, né? Eu sempre repito aqui, 80% dos clientes que colocam um produto num carrinho abandonam esse carrinho, né? Então você tem que ter uma estrutura de checkout para fazer essa recuperação de forma automática. Tem que ser um checkout intuitivo, fácil, né? Simples. Questão de gateway de pagamento também é extremamente importante. Alguns gateways hoje têm um antifraude muito engessado. Então, eles chegam a bloquear 30% das tentativas de compra em cartão de crédito. Então, quando você tem um número relevante de acessos, de vendas no teu site, isso pode ser muito significativo, tá, para o teu resultado final. Então, a gente gosta de um gateway chamado AppMax, tá? É o que a gente usa hoje nas nossas marcas. A gente deu dica de gateway, de checkout. Site, a galera já tá munida aí, né? Para fazer um site, para vender novamente para o seu cliente, para ter um checkout que converte e também para não ter bloqueio no cartão, porque é triste também. Quando você fez todo o trabalho de marketing, posicionou o seu produto, o cliente vai passar o cartão, bloqueou. Não dá, né? Então, assim, pode compartilhar também esse vídeo com mais pessoas que tenham e-commerce, que tenham marcas próprias e empreendedores também, que assim você também nos ajude. E aí essa é a sua ferramenta pra gente. Será que a gente não pode deixar o João também dar algumas dicas de ferramentas para YouTube? E depois a gente volta no tráfego versus orgânico. Com certeza. Então, as ferramentas vão ajudar e muito, né? Legal. Principalmente falando sobre a VidIQ. Né? A VidIQ é uma ferramenta de monitoramento da concorrência. Então, eu gosto de ver concorrente. Do que está funcionando, do que está dando certo, do que está hypado, né? Eu estou falando aqui de ferramenta paga. A VidIQ tem a TubBuddy também para a pessoa pesquisar a palavra-chave. Né? É uma outra ferramenta bem interessante. E o que a gente tem também de ferramenta gratuita? Cara, o Google. Tem o Google Trends para saber o que está acontecendo dentro do momento, o Google Notícias para pegar o que está funcionando mais no mercado, as últimas notícias, as últimas tendências, porque tudo tem que ser baseado no que está funcionando. E aí é sobre entender sobre storytelling, sobre narrativa, para puxar aquele contexto para dentro do podcast, para dentro do canal e falar sobre aquilo, porque estava todo mundo querendo saber sobre o furacão. Vou dar um exemplo de um mentorado nosso, que é o Alex. Até vou mandar um abraço para ele, lá de Orlando. Inclusive, a gente vai fazer evento nos Estados Unidos. Quero mandar um abraço para ele. Ele começou o canal, tinha menos de 100 inscritos. E eu disse, Alex, faz o vídeo assim, assim, assim. Eu quero dar os parabéns para ele, porque é um amigo, é um mentorado, que mesmo que fora do Brasil, a gente tem vários mentorados de fora do Brasil, de vários países, mas eu disse para ele, Alex, faz o vídeo assim, 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 porque tá todo mundo falando do furacão. Faltava umas 5 horas para o furacão atingir a cidade onde ele estava. E já tinha começado a chover. Você acredita que ele saiu na chuva, com o celular, gravando o vídeo? O primeiro vídeo dele, do canal dele, bateu mais de 7 mil visualizações. Olha! O canal não tinha nem 100 inscritos. Legal. Cara, entender sobre isso, entender sobre o algoritmo, o que colocar na thumbnail, o que colocar no título, vai alterar completamente a performance. E aí a gente já pode bater, inclusive, dentro do que você me perguntou. Qual que é melhor, o orgânico ou o pago? Vamos lá. Eu sou o cara que sempre trabalhei em cima do orgânico. O nosso canal hoje cresce todos os dias mais de 1.000 inscritos 100% orgânico. Se a gente olhar aqui, dá para pedir até para o meu sócio, para o Lucas, que está aqui, olhar quantos novos inscritos nos últimos 60, 90 dias a gente cresceu, é assustador. Eu estou muito feliz com o que está acontecendo. É óbvio, a gente entende o que está acontecendo, a gente sabe fazer a narrativa para trazer para dentro do nosso assunto, para ajudar ainda mais as pessoas. Quando a pessoa começa a entender mais disso, poxa, agora eu já peguei a manha, agora eu já sei o que fazer. Cara, já vai mudar completamente. O orgânico funciona melhor. Agora, o tráfego pago atrapalha? Jamais. O tráfego pago, ele é um potencializador. Vamos dar um exemplo aqui. Poxa, imagina o podcast hoje de vocês com 40 mil inscritos. Beleza. Agora imagina quando vocês já receber a placa, e eu já quero deixar aqui profetizado da vida de vocês, que logo vai ter uma placa aqui de 100 mil inscritos para vocês apresentar aqui no programa. Quero estar aí, receber um vídeo de vocês aqui, João. Aquele dia que tu profetizou, chegou aqui na nossa mão. Eu fico muito feliz quando vários dos nossos mentorados recebem a placa de 100 mil, recebem placa de 1 milhão, então isso é muito legal. E então, quando a gente pega isso do tráfego pago e vai mensurar
quando um canal cresceu muito, as pessoas vão querer pagar para estar aqui. Inclusive eu, se fosse uma marca, eu pagaria para estar aqui. Porque eu vou ser visto, eu vou poder fazer corte de vídeos, eu vou poder ser lembrado, eu vou poder depois pegar esse material, que inclusive vocês podem oferecer depois para as pessoas o material. Poxa, você pode vir aqui, o valor vai ser esse, porque depois nós vamos entregar esse material, porque tudo isso você vai poder usar, vai potencializar a tua marca, vai potencializar a tua visibilidade. Nesse painel aqui, nessa tela, outras marcas, os patrocínios. Então, o empresário que ainda não tem um podcast, que está vendo esse vídeo, está perdendo dinheiro. A pessoa que está vendo esse vídeo e não tem um canal próprio do YouTube também está perdendo dinheiro. Legal. Porque toda a atenção hoje mundial, não é só do Brasil, apesar do podcast se chamar Made in Brasil, no mundo, né? O mundo inteiro está assistindo. E eu tenho certeza que se olhar as métricas do canal de vocês, vários países estão nos assistindo. Talvez nesse momento, amanhã ou depois, madrugada, noite. Eu tenho pessoas do Japão, da China, da Índia, Indonésia, da Hungria, de vários outros países que me assistem, porque muda completamente o jogo. O Lucas me trouxe a informação ali. Mais de 70 mil inscritos agora, reais, em menos de 90 dias em um dos nossos canais. Uau! Então, 70 mil, olha só, 70 mil em 90. A gente tem que acelerar assim. Aí a gente bate os mais de 100 mil. Olha, vai acelerar, com certeza. 70. Vai acelerar. Ô, João Adolfo, uma coisa que não é a primeira vez que eu escuto alguém falar, mas você repetiu algumas vezes sobre a pessoa que é de verdade, né? E de quanto isso é relevante para ela conseguir alcançar, engajar as pessoas, né? E eu converso sobre isso com a Carol. Ela fala, amor, às vezes você tem que se mostrar mais, falar mais do que você pensa, só que eu tenho... E só um parênteses, é engraçado, poucos vídeos eu fico mandando pra ele, provocando. Poucos vídeos que ele conseguiu, falar mais do que ele pensa em assuntos polêmicos, porque como o Dom, ele estrutura pra falar, é até uma diferença nossa que é muito legal, né? Eu sou mais empolgada, às vezes eu falo errado, eu corrijo. Ele não, ele estrutura pra falar. Às vezes eu até brinco, eu falo, aí ele organiza o que eu falei. Obrigada, amor. Mas, como ele estrutura pra falar, mesmo em temas polêmicos, quando ele fala, ele enfatiza e ele tem propriedade naquilo que ele fala. Só que muitas vezes ele não fala tudo, a maioria. Só que os vídeos em que ele fala são os vídeos que viralizam. E eu fico cutucando ele. Você tem que falar mais do que você pensa. Como que uma pessoa que tem talvez opiniões mais fortes ou radicais, não nada extremista, assim, mas assim, eu tenho ali o que eu penso em relação, por exemplo, ao nosso atual governo, em relação ao feminismo, em relação a tudo isso que a gente está vendo dessa questão de gênero, de binário, de não binário, de não sei o que, das quantas e tal. Só que hoje em dia você não pode falar mais nada que você é cancelado. João que sabe disso. Teve que cuidar de um canal cancelado. Né? Olha com quem que eu tô falando. Você perguntou pra melhor pessoa, mas continua, amor. Como que uma pessoa pode ser de verdade autêntica nessas condições? Vai sair um desbloqueio forte aqui, então eu vou falar pro pessoal de casa, porque essa resposta não vai ser só para você, vai ser para muitas pessoas. Porque pensa agora. Eu sei que você está esperando muita coisa, talvez esperou por muito tempo para escutar por que eu tenho que estar no YouTube, por que eu tenho que me comunicar mais, por que às vezes eu não me comunico. Você só precisa entender qual é a sua intenção. A sua intenção é boa? Poxa, sim. Vai ajudar as outras pessoas? Sim. Vai ajudar a você mesmo também, quando você começar a se comunicar, você vai se sentir melhor? Sim. Se deu todas essas respostas, sim. Você só estava parado porque você estava vivendo dentro da cabeça de outras pessoas. Você estava preocupado que as outras pessoas iam pensar porque você não pensa na sua intenção. Intencionalidade. Se você é de verdade, você sabe que você vai ajudar, é só o que você defende, essa é a tua verdade. Se outra pessoa pensa diferente, sempre vai ter isso. Só que essa é a tua verdade. E posicionamento é isso. É atrair quem você quer e repelir quem você não quer. O posicionamento gera abundância. A abundância gera domínio.
caramba, isso aqui já pode quase encerrar agora aqui. Se as pessoas pegarem isso aqui, caramba, essa foi chave, bom. né? nunca Foi. mais vai ser do mesmo jeito depois que a Abundância pessoa gera perceber, domínio. poxa, o que que eu tava fazendo? Cara, eu tava preocupado que os outros iam pensar, só que eu sei que eu sou de verdade. Eu sei que isso aqui tá no meu coração. Eu sei que isso aqui vai ajudar outras pessoas. Eu sei que isso aqui tá ligado a princípios. Cara, não tem como dar errado. Ó, Pegou? melhor resposta, eu gostei, hein? Essa aqui tem que fazer um corte dessa. E você pegar também, né? É, Como você diz, conhecimento que não se aplica. exato. Saber e não fazer a mesma coisa que não saber, né? João Adolfo, que mais, assim, né? Eu acho que uma das Gancho maiores também. dores hoje é essa questão de YouTube. A gente já trouxe aqui algumas coisas, algumas dicas, falamos de ferramenta. Existe, e assim, provavelmente nem todo mundo que conseguiu crescer seguiu exatamente a mesma estratégia, mas pode ser que existam fundamentos, que independente do canal, aquelas coisas ali têm que acontecer para o canal crescer. Você consegue apontar algumas dessas coisas que são fundamentais para o crescimento de um canal? Com certeza, porque o que que acontece? Vamos falar sobre isso e vamos falar sobre algo que é muito importante, que lá atrás eu não sabia, que eu gostaria de ter falado isso pro João do passado também, quando começou no YouTube também. Porque o que que acontece? As pessoas querem um resultado, as pessoas querem fazer dinheiro, na verdade querem ganhar dinheiro, a maioria fala ganhar dinheiro. Vou usar o termo que a maioria usa, mas eu gosto de falar de fazer dinheiro. Sabia que tem como fazer dinheiro desde o primeiro vídeo do YouTube? Caramba, se eu soubesse isso no passado, se as pessoas quiser saber, se vocês quiserem saber, eu vou falar sobre isso. Nós porque queremos. O que que acontece? A gente falou que existem níveis de consciência. A pessoa tá lá, a pessoa talvez não saiba que precisa estar no YouTube, a pessoa, o empresário que quer vender mais, que quer faturar mais, e ele perceber que se ele se comunicar bem, ele falar a verdade dele, ele não se preocupar com o que os outros vão pensar dentro do vídeo, subjetivamente ou até mesmo ativamente, ele falar para a pessoa, poxa, se você gostou de tudo isso aqui que eu falei, isso aqui fez sentido para você, eu vou deixar um telefone de contato aqui, pode me ligar, pode clicar no link aqui embaixo, a pessoa vai entrar em contato porque ela gostou, ela sabe que é de verdade, e mesmo que o YouTube não pague a monetização desde o primeiro vídeo, a pessoa vai conseguir captar mais clientes. Ela vai ser encontrada por pessoas. Eu tenho um exemplo também do mentorado nosso, vou mandar um abraço pro Sérgio, ele foi e fechou um canal, fechou uma cirurgia, ele é médico das pálpebras, então ele fez e fechou um contrato com uma pessoa de outro país que vai viajar, vai vir pro Brasil para fazer uma cirurgia com ele. E ele recém começou. O canal dele tem 1.000 inscritos agora. Ele postou, se não me engano, 10 vídeos. Teve vídeos dele lá, desde o começo, que davam mais de 1.000 visualizações. Isso é muito resultado. Daqui a pouco ele deu um vídeo com mais de 10 mil. Ele fez um resultado muito grande em pouco tempo. Por quê? Porque ele fez o que precisava ser feito. Médico, nutricionista, psicólogo, pessoas que têm profissões, têm formações, têm competência, têm habilidade. Cara, se o cara se comunicar, tiver visibilidade, não tem como dar errado, ele vai conseguir vender mais. E às vezes acontecem, muitas vezes desde os primeiros vídeos, só que a pessoa precisa fazer. A pessoa precisa estar disposta e disponível. Legal. E você acredita que para o YouTube nós precisamos estar extremamente nichados? Seria mais fácil crescer um canal nichado do que você tentar trazer vários temas? Eu acho que é até um desafio de podcasts também, porque a gente tenta ser nichado, mas são conversas, né? Então, as conversas, elas acabam percorrendo outros caminhos, a gente tem temas diferentes, mas a gente escuta muito isso também, que é muito importante ser nichado. Ao mesmo tempo, eu também vejo muita gente correndo atrás de conteúdos virais. E aí, o correto é ser nichado, ser mais amplo, fazer conteúdos virais. Existe também um caminho nisso? Com certeza, né? Acho que todo mundo quer viralizar, mas viralizar para o público certo. Legal. Né? Então, porque o que que acontece? Olha sobre posicionamento, outra aqui bem forte para vocês pegar. Ser único é melhor que ser o melhor. Mais do mesmo tá cheio no YouTube por aí. Quando a pessoa entender sobre posicionamento, poxa, por que que o Dom é único? Por que que a Carol é única? Por que que o Made in Brasil é único? O que que eles fazem de diferente que não tem em outros lugares? Legal. Qual é o diferencial? E é óbvio que ser nichado é muito importante também, mas se diferenciar, porque não adianta ser nichado e ser mais do mesmo. E quando a gente fala em imagem e semelhança do Criador,
Cara, isso é muito poderoso. A pessoa nunca vai ser igual. Todo mundo é único. Provém da imagem e semelhança do Criador, mas o dom é único. A Carol é única, porque o teu método é o teu conhecimento mais as tuas experiências elevado ao teu repertório. Cara, isso é uma fórmula, assim, poderosa. Eu vou explicar, eu vou aprofundar sobre isso para não ficar confuso, porque é uma fórmula matemática. O teu método é igual ao teu conhecimento mais as tuas experiências elevado ao teu repertório. Imagina, vocês dois têm o mesmo conhecimento? Não. Já vai dar diferença no resultado. Vocês dois têm as mesmas experiências? Também não. Vai dar diferença no resultado. Vocês dois têm o mesmo repertório? Também não. Vai dar diferença no repertório. Vai dar diferença no resultado. Isso que a gente mora junto, né? Imagina o E resto. tudo isso é dividido pelas tuas distrações. Tudo aquilo que te distrai, te distancia do teu resultado final. Caramba, se a pessoa pegar essa fórmula também, vai mudar muita coisa, porque ela vai perceber, poxa, não tem ninguém igual a mim. Eu posso falar de um assunto igual, mas do meu jeito e ser diferente. Nossa, tá aí uma pergunta que não é de YouTube, mas eu adoraria, eu vou fazer para um multimilionário que está nessa mesa comigo. Como realmente se livrar dessas distrações e entender perante a tantas coisas e a tanto excesso de informação que a gente tem na nossa mente, na nossa cabeça, aquilo que realmente vai nos trazer o resultado e levar para onde nós queremos chegar? Perfeito, uma excelente pergunta, parabéns, é muito legal isso. O que faz as pessoas se distrair? Quais são as coisas? Começa a meditar sobre isso. Poxa, quais são as coisas que me distraem? A primeira coisa é ter clareza. Porque se você não tiver clareza, você nem sabe o que te distrai. Então, a primeira resposta é clareza. Então, eu tenho clareza do que me distrai. E a segunda coisa, clareza também. Porque você ter clareza do que você quer lá na frente vai te afastar das distrações. O que me faz diferente hoje, além de ser imagem e semelhança do Criador, de ser único, entender sobre isso, é eu ter um futuro, uma visualização muito poderosa do que eu quero para o meu futuro, do que eu quero para minha família, do que eu quero para as pessoas. E quando a pessoa enxergar lá na frente como um quadro colocado na parede, a pessoa não tem como ela ter um futuro diferente daquilo, porque ela vai fazer a vida valer a pena. Porque a gente morre para que a vida faça sentido. E vocês perceberam que aqui nunca vai ser só sobre o YouTube? As minhas imersões, as minhas conexões com as pessoas nunca vai ser só sobre o YouTube. Porque vai muito além. O YouTube é a ferramenta aqui. O YouTube é uma ferramenta, é um pacote. E vocês já pegaram isso, que o Made in Brasil Podcast é só um pacote. Para as pessoas estarem conectadas com o Dom, com a Carol. Nas minhas imersões, eu vou dar um exemplo. Eu comecei a me conectar com um novo sócio meu, o Daniel, e ele me colocou em um negócio que em 60 dias colocou 300 mil reais no meu bolso. Uau. Na valorização de um imóvel. Porque o Daniel também tem acessos. Ele teve a conexão comigo, ele gerou uma prosperidade de negócio comigo, a gente fechou uma sociedade e através de mim mais pessoas estão procurando ele porque ele é muito bom. Ele tem acessos em grandes construtoras, ele consegue valores mais em conta, a pessoa compra um imóvel muito mais em conta, logo depois o imóvel valoriza muito, ela fatura mais dinheiro e ela vai comprando de novo dele, vai comprando de novo dele. Recorrência. Legal. Incrível. Legal. Posso voltar no YouTube? Ainda bem que você está ajudando a voltar no YouTube, que eu vou na mentalidade. Não, e assim, o objetivo do podcast, né, o nosso lema aqui é trazer a história de pessoas comuns que construíram resultados incomuns, para que elas sirvam de referência para quem está buscando melhores resultados. Então, como a gente tem, né, de novo, um especialista aqui em YouTube, eu tô assim, me colocando até no lugar e entendendo ali quais são as dores comuns, né? Então, tem a pessoa ali que não sabe se pode começar, se começar do zero hoje, se consegue crescer. Mas eu tô pensando agora naquela pessoa que está estagnada. Uma pessoa que começou a fazer um trabalho no YouTube, começou a crescer. Eu, por exemplo, não sou estagnado. Eu sou a que cresce num ritmo mais lento do que gostaria. Gostaria de estar crescendo mais rápido, né? E talvez a gente pode entrar nisso. Agora, eu tenho a resposta para isso também. Agora, quem está estagnado,
O que são ali algumas ações que ela pode tomar para ela conseguir sair da inércia e tracionar o canal dela de novo? Os maiores resultados das pessoas estão escondidos atrás das decisões que elas ainda não tomaram. Porque eu vou fazer uma pergunta para ti, e eu tenho essa liberdade agora, eu sei. Você está fazendo tudo o que precisa fazer para o podcast crescer? Está fazendo o esforço máximo? Eu estou fazendo o melhor que eu posso na minha atual condição. Show. E isso responde muito porque, cara, a gente falou muito forte sobre isso. Vamos lá, a pessoa que quer crescer no YouTube, que está estagnada, ela tem que se fazer essa pergunta. Poxa, eu realmente estou fazendo tudo o que eu posso, dentro do que é possível, nas condições que eu tenho, antes de que eu tenha condições de fazer algo melhor? E tem uma resposta mais profunda ainda para isso também. Porque as pessoas ficam perguntando o porquê do meu podcast e tal, o porquê. Mas às vezes tem um porquê muito poderoso. E às vezes o teu porquê está do teu lado. E às vezes o teu porquê é uma imagem de uma pessoa que talvez está te assistindo agora. Por quem tu faz o que tu faz? Porque às vezes tu passou muito tempo procurando o teu porquê. Por quê? Mas tem um porquê muito poderoso. E isso também é o que move. E isso também é um senso de propósito que realmente muda o jogo. E quando a gente fala de o que a pessoa precisa cuidar, tipo, dentro do YouTube, poxa, métricas, vamos falar um pouco de técnica mesmo aqui, entendeu? Pra gente também, porque a gente fala de várias coisas aqui, mas a técnica, poxa, as coisas que as pessoas precisam entender, o CTR, que é o click-through rate, é o quantas pessoas estão clicando no meu vídeo. Essa é a primeira coisa, a pessoa precisa entender disso. Onde é que eu olho isso dentro do YouTube Studio? Onde é que eu vou olhar essa métrica? Porque se a pessoa não tiver métricas, ela vai fazer, e ela é um carro com o freio de mão puxado, ela até anda, mas ela não anda na velocidade que poderia andar. Então ela precisa cuidar. Qual é a métrica de CTR que eu preciso atingir para que o meu canal ande? Nós já temos métricas baseadas no Brasil, fora do Brasil, e uma estatística média para que um canal cresça. Porque se não atingir aquilo ali, vai continuar freado. E se ainda não atingiu, precisa mudar a thumb, precisa mudar o título, precisa procurar outras tags, precisa buscar palavras-chave relevantes, precisa buscar também sobre os hypes que nós falamos agora há pouco, sobre ferramentas. E a segunda coisa importante, métrica de retenção. Quanto mais tempo manter as pessoas dentro do vídeo engajadas. E o que é engajamento? Isso aqui é importante. O engajamento não é só o quanto tempo a pessoa passou assistindo. É muito importante isso, mas não só isso. Porque quando se fala de engajamento dentro do YouTube, se fala em like, se fala em compartilhamento, se fala em comentário. Inclusive, comenta aqui se você sabia do que a gente está falando aqui, se isso está sendo importante para você o que a gente está falando aqui. Bota no comentário aí, abre as mãos aí e aperta aí no celular, no teclado aí que você estiver assistindo, porque isso é importante para um podcast. Nós estamos entregando aqui um conteúdo que é muito relevante, que pessoas me pagam muito dinheiro para nós abrir isso. Então, escreve aí e aperta o botão like, porque isso que vai ajudar, está sendo gratuito para você assistir isso aqui. Isso é sobre o engajamento. São likes, compartilhamentos e um dos mais importantes dentro do YouTube é o inscreva-se, o inscrever-se. Inclusive, se você quiser continuar recebendo conteúdos relevantes iguais a esse, se inscreve aqui no canal, inclusive ativa o sininho das notificações, marca todas para você não perder nada dos conteúdos aqui do Made in Brasil Podcast. E isso faz completamente a diferença. Por quê? Porque eu dei um motivo real. Por que a pessoa tem que se inscrever? Porque ela vai receber pessoas relevantes que vão entregar conteúdos que vão colocar ela no próximo nível. Porque a distância que ela está hoje, de onde ela quer chegar, é o conhecimento, que é o que a gente está entregando aqui. Muito bom. E, João, queria te fazer uma pergunta sobre conteúdo. Nas, por exemplo, outras redes sociais, Instagram, TikTok, as pessoas ficam tentando encontrar padrões. E a gente já conversou com muitos, né, influenciadores também. Poxa, um conteúdo deu certo, eu encontrei um formato de conteúdo que deu certo e eu vou tentar replicar. Eu vou trazer um exemplo aqui do nosso podcast, mas para você em casa também pensar se isso está acontecendo com você e aí você contextualiza pra gente. Por exemplo, o nosso podcast é sobre empreendedorismo, sobre pessoas que realmente, né, pessoas comuns com resultados incomuns, e nós trouxemos muito para o universo de marcas próprias. Só que temas como desenvolvimento pessoal, cortes que a gente falou sobre política, talvez por ser um pouco mais polêmico, deram muito certo. E até saúde, que é um lifestyle que a gente vive, então a gente gosta às vezes de trazer um nutricionista, um médico, e também não tem como ter performance na vida sem cuidar da saúde. E aí, um último conteúdo que a gente fez sobre metas, não necessariamente sobre marca própria, mas metas de desenvolvimento pessoal e política, como temas talvez um pouco até mais distantes de marca própria e, né, não tão necessariamente empreendedorismo.
Quando a gente olha isso, eu fico pensando, poxa, eu tenho aqui alguns indícios de conteúdos que deram certo pra gente. Mas, ao mesmo tempo, não é o que a gente mais gostaria que escalasse. Talvez porque o que a gente quer que escale é ainda mais nichado, né? Como marca própria. Como que eu faço com isso? Eu devo, seguir isso que o YouTube tá me mostrando e produzir mais conteúdos e tem... Ok, ele tá me falando que eu tenho que falar de meta, eu tenho que falar mais de política. É esse o jogo? Muito interessante essa pergunta e parabéns. Por quê? Porque as pessoas entendem que nichar é falar só específico daquele assunto. E aí tu vai ficar num funilzinho desse tamanho. Aí quando a gente coloca conteúdos abertos que vai conseguir afunilar, trazer o nível de consciência para a pessoa, poxa, aqui tem a política, mas dentro da política eu consigo trazer uma narrativa, um storytelling que a política afeta as marcas próprias. Como é que eu consigo trazer aquilo? Qual é a minha habilidade de comunicação que eu vou atrair muitas pessoas? Poxa, eu nem sabia que marca própria eu consigo fazer mais dinheiro. Eu tenho isso, eu tenho aquilo, agora já entendi sobre funil. Como é que eu vou fazer para fazer o envelopamento? Cara, o empresário, o dono de imobiliária, o dono de qualquer coisa que entrar dentro do YouTube, que entender sobre envelopamento, atrair mais pessoas, o podcast que saber disso, entender sobre isso, cara, ele vai envelopar, poxa, eu vou colocar isso aqui, tá hypado, tá? É o que tá dando no momento, eu vou trazer um monte de pessoas, olha um exemplo de vários podcasts grandes, eles trazem pessoas muito conhecidas, famosas, vão lá, e aí o patrocínio, quanto você acha que os caras ganham em patrocínio, os podcasts Muito gigantescos, dinheiro. é muito dinheiro. Muito dinheiro. E aí quais são as marcas que vão querer estar aqui se você atrair mais pessoas? Porque sabe que existe um funil, vai atrair pessoas e lá atrás, tu não vai vender para todo mundo, tu vai vender para algumas pessoas. Quanto mais pessoas tu atrair, tu vai afunilando e na tua narrativa, no storytelling, no levar, no fluir da conversa, tu vai descendo o funil. Muito bom. Peguei a chave. Pegou o código? Peguei o código. Eu e peguei você também. pegou também? Gostei. E sabe por quê? São temas que a gente também adora falar. Sobre saúde, sobre metas, sobre... E a gente Não, até... faz total sentido o que ele falou, porque quando a gente vai falar de Trazer pro saúde, enredo, e você mesmo falou, por que a gente está falando de saúde? Porque o empreendedor que não está com a saúde em dia, ele não vai Não é nem estar produtivo. na máxima performance dele. Política, né? Política afeta diretamente, né? Qual o governo que está ali, né? O que está acontecendo com os impostos hoje, né? Com os empresários. A questão de mentalidade, né? Quem que consegue crescer como empreendedor se não tiver uma mentalidade, se não tiver resiliência, se não souber lidar com o problema? Então, eu acho que foi uma ótima resposta pra gente. Essa faz parte da mentoria, mas né? essa foi uma mentoria aqui pra gente. Essa faz parte da mentoria. Ô, João Adolfo, e a gente tem a pergunta da casa. Aliás, antes de eu... Não, vou fazer a pergunta da casa, depois eu puxo mais um assunto. Repetindo, o lema do podcast é pessoas comuns com resultados incomuns. Agora, o que o João Adolfo tem de diferente que ele pode compartilhar aqui para as pessoas tentarem pegar emprestado de você, né? Porque, assim, muita gente tenta crescer no YouTube e não consegue, muita gente tenta entrar fazer um trabalho de educação, seja sobre finanças, seja sobre os diversos assuntos, e não conseguem ter sucesso. Pouquíssimas pessoas conseguem chegar onde você chegou, estar conectado com as pessoas que você está conectado hoje, ter o resultado não só financeiro, mas pessoal também que você tem. O que você acredita que te ajudou a construir esse resultado acima da média? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu se fosse as pessoas de casa, eu prestaria bastante atenção, porque eu sei que isso foi o que mudou a minha vida. Porque as pessoas procuram o como, procuram o que, procuram o porquê, procuram o qual, e talvez você já tenha procurado muito, ou já tenha tentado muito. Mas eu tenho certeza que não tentou de tudo. Não importa o que, o como, o qual, o que importa é quem te chamou para fazer o que você faz hoje. Cara, se a pessoa só pegar isso, o que importa é quem te chamou para você fazer o que você faz hoje. E eu acredito nisso, essa é a minha verdade e eu não tenho medo de dizer isso. Eu sei que Deus tem algo grande para todos nós, porque nós estamos aqui para dominar sobre todas as outras coisas. Gênesis 1:26, despertar nossa própria identidade.
É só encarar isso. E muitas pessoas me fazem essa pergunta: João, como é que tu chegou, onde é que tu chegou hoje, a cidade que tu tá hoje, tá conectado com o Pablo Marçal, cuidar o canal dele? É uma pergunta que muita gente tem me feito. E eu lembro que há um ano atrás, no dia 25 de outubro do ano passado, nós estávamos andando de carro, eu, a minha esposa, os meus 2 filhos, e eles estavam dormindo. E nós estávamos escutando uma palavra da Bíblia, e curiosamente é a palavra de João. E quando tudo aquilo começou, eu escutei muitas coisas, ele falou sobre quero que tenhas vida e vida em plenitude. E depois que falou aquilo, me deu uma vontade assim de chorar, que eu não sabia mais o que fazer, era incontrolável. Eu tive que parar o carro, a minha esposa ficou apavorada, como se fosse uma crise de pânico. Eu comecei a chorar, comecei a ficar assim, algo que veio no meu coração muito forte. E ela disse: mas o que houve? Calma, eu tô bem, eu já vou te falar. Eu tive que voltar a si, porque eu parei no acostamento, imagina, eu estava com os 2 filhos, e ela disse: o que houve, amor? O que aconteceu? Me conta. E naquele momento veio uma mensagem muito forte no meu coração: o Pablo precisa da tua ajuda. Caramba, e cara, aquilo veio muito forte e eu não entendi que ele precisava de ajuda, mas eu não sabia do quê. E depois foi indo, e quando eu comecei a cuidar do canal dele, muito feliz em ser responsável pela maior ascensão que o Pablo já teve no YouTube em um período curto de espaço de tempo. Em 28 dias a gente conseguiu aumentar de 3 para 9 milhões de visualizações. Uau. Cara, isso foi muito poderoso. Fico muito feliz de poder ter ajudado nessa jornada, porque eu sei que o Pablo é um cara extraordinário, um cara querido, um cara amado, que vai ajudar ainda mais pessoas. Então, o que Deus tem feito na minha vida é muito forte, e Deus tem algo muito grande para todas as pessoas. E se elas só receberem isso, entenderem isso e tiverem a fé verdadeira, porque a fé é agir em cima das coisas como se já tivessem acontecido. Como eu falei, a fé é uma certeza. E o que nos afasta disso é a dúvida. Amém. Forte. Amém. Gostei. Eu sei que você tem um evento que vai acontecer esse final de semana. Então, se você quiser compartilhar com o pessoal onde que vai ser, enfim, onde o pessoal pode ter mais informações. O nosso evento, então, é os Segredos Milionários do YouTube. E como vocês já perceberam, nunca vai ser só sobre o YouTube. É sobre conexão, é sobre negócios, é como conseguir vender mais através da internet, como se conectar com mais pessoas, como ter mais visibilidade, como gerar mais negócios através da internet. E o YouTube é uma ferramenta, como desbloquear a habilidade de comunicação, entender sobre o que se passou na vida dessa pessoa. Então vai ser sempre muito mais que isso. Eu estou muito feliz porque o evento já lotou. Amém. Nós não temos mais vagas para esse evento, lotou muito rápido. Possivelmente a gente faça um outro e a gente vai avisar as pessoas, né? Inclusive a gente pode convidar as pessoas para me seguir no Insta, se elas quiserem. Por favor, no @João Adolfo Oficial. Elas podem me seguir para buscar mais conteúdo lá também, que é voltado para isso. E dentro desse evento que a gente vai fazer agora, eu tenho certeza que a gente vai entregar coisas maravilhosas para as pessoas. É a nossa segunda edição. Tem pessoas vindo de helicóptero próprio, tem pessoas chegando de avião próprio. E eu estou muito feliz com isso, claro, honrando as pessoas. Por quê? Porque a humildade precede a gratidão. A gratidão precede a honra e a honra precede a prosperidade. Amém. E nós estaremos lá, a gente compartilha com vocês também, deixa esse gostinho em vocês, né, de querer mais, de curiosidade. E aí vocês seguem o João também para acompanhar quando vai ser o próximo evento e tomara que vocês estejam nesses próximos eventos. E João, a gente tem também tentado conscientizar pra galera, para cada minutinho que eles tenham, né, no carro, treinando, para ouvirem mais podcasts, para ouvirem Made in Brasil e realmente, né, estarem ali se munindo, né, de coisas boas, de conteúdos bons. Eu falo, a gente também tem muita sorte das pessoas que sentam nessa mesa e aqui de verdade a gente faz amigos. Eu falo que o podcast, olha, ele é tão gratificante, a gente aprende, a gente evolui, a gente tem trocas e a gente pode conhecer pessoas extraordinárias, assim como você. Obrigada pela sua presença e contribuição e queria saber, assim, se você indicaria aí o Made in Brasil podcast pra galera. Com certeza, quem ainda não está assistindo o podcast Made in Brasil, eu tenho certeza que tá perdendo muito dinheiro, tá perdendo de adquirir conhecimento, porque como eu disse, conhecimento é a distância de onde você está hoje aonde você quer chegar. Então, não perca o podcast Made in Brasil aqui com a Carol e com o Dom. Bom demais. João Adolfo no Made in Brasil. Aí.